Capítulo 7. Floresça em sua integridade. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Responderam os seus discípulos: "Vês a multidão aglomerada e ainda perguntas: quem tocou em mim?" Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Mateus capítulo 5, verso 30 ao 32. Por que será que Jesus ficou olhando ao redor para saber quem havia lhe tocado? Porque Cristo ficou procurando por quem havia recebido o milagre ao tocá-lo. Quando se fez carne entre os homens, não perdeu a sua natureza divina. Assim, será mesmo que não sabia quem havia tocado nele? A palavra de Deus é intencional, motivo pelo qual acredito que este fato também pode nos ensinar sobre um profundo princípio espiritual. Isto é, o desejo de Deus pela nossa revelação e integridade. Deixe-me pensar em uma situação semelhante para poder conjecturar sobre a motivação de Jesus. Sou mãe e posso afirmar que, mesmo sabendo de uma informação, às vezes pergunto aos meus filhos a respeito de quem deixou um brinquedo ou objeto em certo lugar, a fim de fazê-los compreender a importância da responsabilidade, bem como das consequências de suas ações. Acredito que as mamães já devem ter agido de forma semelhante com os seus pequenos. A conversa, inclusive, faz parte da construção da confiança e do relacionamento de amizade com as crianças. Nesse contexto, penso que o intuito de Jesus era permitir que aquela mulher assumisse a autoria de seus atos e, consequentemente, as responsabilidades que originaram a partir deles. Tal como os meus filhos precisam escolher se vão me dizer quem deixou um objeto espalhado na sala e provavelmente ver o agente sendo chamado a guardá-lo ou optar pelo silêncio, aquela mulher teve que tomar a decisão de contar ou não que havia tocado o mestre. Se ele procurava por alguém, pode ser que tenha passado por sua mente a ideia: eu já fui curada, não sinto mais o sangramento, ninguém precisa saber que estive aqui. Ou, vou deixar ele continuar procurando, pois é melhor do que me expor e a multidão me condenar. Aqui reside uma revelação profunda sobre o coração do Mestre. Mesmo sendo onisciente e conhecedor de todas as coisas, Jesus desejava que a mulher revelasse sua fé e testemunhasse a cura que havia recebido. Não era apenas a cura física que importava, mas a comunhão com Ele, o relacionamento pessoal e a confiança inabalável na sua divindade. Deus não apenas se preocupa com a nossa necessidade, mas também deseja que expressemos nossa fé e nos conectemos com Ele em um nível mais profundo. Ao perguntar quem tocou em meu manto, Jesus nos lembra da importância da nossa integridade diante de Deus. Ele busca uma fé ativa, não uma fé passiva ou superficial. Ele nos convida a reconhecer e testemunhar sua presença e poder em nossas vidas, mesmo que isso signifique sair da multidão e enfrentar as nossas fragilidades e medos. Assim como a mulher do fluxo de sangue, somos chamadas a tocar Jesus com fé, coragem e determinação. Deus nos convida a nos aproximarmos dele com todo o nosso ser,
revelando nossa necessidade, confiando em sua misericórdia e buscando uma transformação completa. Ele nos encoraja a sermos íntegras em nossa busca espiritual, abrindo nossos corações para Ele e permitindo que sua graça flua em nós. Antes de dizer a verdade ao Mestre, teve que reconhecer quem era, ser íntegra consigo. E aqui nos é apresentado questionamentos interessantes. Será que temos sido verdadeiras primeiramente conosco? Temos reconhecido as nossas falhas e arcado com as consequências geradas por elas? Será que não temos tentado culpar os outros por nossos erros e tentando omiti-los? Precisamos pensar em como está o nosso interior. Somos responsáveis pelo que se passa em nossa mente. Afinal, somos nós que deixamos um pensamento se instalar ou não em nosso imaginário. O íntimo, o subconsciente, guarda só o que nós e Deus sabemos. Forte, não é mesmo? Mas é necessária a reflexão. A primeira exposição deve ser fornecida por você e para você. É aquela conversa consigo em frente ao espelho, olhando em seus olhos. Nem pense que é algo fácil. Se fosse, Jesus não teria nos advertido sobre a nossa facilidade de ver um cisco nos olhos do nosso irmão, enquanto temos dificuldade de ver uma trave em nossos olhos. Para dizer ao mestre que era a autora do toque, a mulher precisou se lembrar que havia realizado algo contrário à lei judaica, que era considerada imunda perante a sociedade e que poderia ser ali apedrejada. Ao assumir seu ato, também demonstrou gratidão. Ela poderia ter recebido o milagre e simplesmente decidido seguir a sua vida. Estava curada, não mais sangrava, logo não seria mais considerada impura. Quero oportunidade melhor para deixar o mestre? Quando tudo está bem, é fácil deixar aquele que faz milagres de lado. O milagre já foi feito, nada mais é necessário. Talvez este pensamento não tenha saído de sua boca, mas será que ele já não permeou o seu subconsciente? Será que não tem agido de tal forma e abandonado Jesus quando ele realiza o milagre? Vale pensar, se orarmos, jejuarmos e lemos a Bíblia na mesma intensidade quando recebemos uma bênção, pois é possível que passemos a buscar em primeiro lugar outras coisas que não sejam o reino de Deus. Se aquela mulher fosse brasileira, será que ela teria tentado dar um jeitinho? Poderia ter pensado, só hoje não vai ter problema. Ele não vai se ofender com a minha omissão. Sonegar um imposto não tem problema. O governo ganha dinheiro demais. Se eu deixar de declarar, vai ser melhor, terá menos dinheiro para ser levado pela corrupção. Não preciso confessar o meu pecado, não preciso mudar. A pastora não tem nada a ver com a minha vida. São algumas das alternativas que se assemelham ao que aquela mulher poderia pensar, mas adaptadas ao nosso contexto atual. Não é possível ter uma vida integral com Jesus se você só se entrega parcialmente. Não dá para ter uma vida integral com Jesus se você sempre quer dar um jeitinho. E a mulher do fluxo de sangue sabia disso, motivo pelo qual se entregou integralmente. Reconheceu quem era, sendo honesta consigo e com o Mestre. Se aquela mulher tivesse ficado calada, penso que Jesus não teria apontado o dedo para ela e a acusado de tocá-lo, afinal ele permitiu que ela escolhesse ou não se revelar. Essa atitude de Jesus revela sua compreensão sublime do coração humano. Ele entendeu que a cura física da mulher não era o único objetivo.
Sua cura completa envolvia muito mais que simplesmente recuperar a saúde física. Jesus desejava dar a ela algo maior e mais profundo, uma paternidade, um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador do universo. Ele sabia que para isso acontecer, a mulher precisava se expor diante dele, em um ato de fé e coragem. E como eu já disse, em nossas próprias vidas enfrentamos momentos semelhantes. Muitas vezes buscamos uma cura ou restauração em diversas áreas, mas relutamos em nos expor completamente diante de Jesus. Escondemos nossas fraquezas, nossas dores mais profundas e até mesmo nossos pecados, com medo de sermos julgadas ou rejeitadas. No entanto, é nesse momento de exposição, vulnerabilidade e entrega total que encontramos a verdadeira cura e transformação que Ele deseja nos proporcionar. Ao refletirmos sobre o que estamos escondendo, percebemos que ao tentar proteger nossa imagem ou mascarar nossas imperfeições, estamos, na verdade, nos privando da plenitude do amor e do perdão de Jesus. Sua misericórdia é infinita e Ele nos oferece o livre-arbítrio para escolhermos entregar tudo a Ele, sem restrições, somente quando nos rendemos completamente, deixando de reter parte de nós, encontramos libertação e perdão, experimentando um relacionamento profundo e transformador com o Pai Celestial. Ao nos revelarmos plenamente, seremos acolhidas pelo seu amor incondicional e encontraremos a verdadeira cura, aquela que vai além do físico e alcança as profundezas de nossa alma. Que possamos entregar tudo e não reter nada, pois é nesse ato de entrega total que encontraremos a plenitude da vida que Ele deseja nos conceder. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos do 11 ao 19, conta-se a história de 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. No relato é mencionado que os leprosos reconheceram Jesus de longe e não se aproximaram dele, pois a lei os obrigava a manter distância das pessoas. No entanto, eles se aproximaram o suficiente para gritar um apelo de socorro, não solicitando especificamente uma cura, mas implorando por misericórdia. Jesus não pronunciou uma palavra de cura instantânea em favor dos 10 leprosos, mas simplesmente instruiu-os a irem encontrar os sacerdotes daquela região. Ele os colocou à prova, exigindo-lhes fé, e durante o percurso, de forma miraculosa, foram curados. Quando perceberam que estavam curados, os 9 que receberam a cura prosseguiram em direção aos sacerdotes, a fim de mostrar-lhes a cura e assim serem reintegrados à sociedade. No entanto, o samaritano não estava interessado em mostrar sua cura ao sacerdote imediatamente,
ou em ser reintegrado à sociedade. Sua preocupação principal era encontrar Jesus novamente, pois havia percebido que aquele que o havia curado era o Messias. Ele reconheceu que somente alguém como o Messias poderia realizar uma cura tão poderosa da lepra. Ao retornar e expressar sua gratidão, Jesus proferiu palavras que nenhum sacerdote teria autoridade para dizer. As suas palavras transmitiam a seguinte mensagem: parabéns pela sua gratidão e por ter retornado, pois os outros 9 não voltaram porque acreditaram que eu sou apenas mais um curandeiro nessa região. Mas você compreendeu algo além disso. Reconheceu que eu sou mais do que alguém que pode simplesmente realizar curas. Você compreendeu que eu sou o Messias. Por causa dessa compreensão, você não será curado apenas em sua pele, mas sua fé em voltar a mim te salvou de uma maneira muito mais profunda. Quantas oportunidades talvez tenham escapado de suas mãos, porque você acreditava que tudo o que Jesus tinha para lhe oferecer era a cura física ou a realização de algum pedido material. Por causa disso, você recebeu essas coisas, mas não voltou para buscar o relacionamento profundo e íntegro que Deus deseja ter com você. Jesus anseia por lhe conceder muito mais do que apenas o milagre de algo que você deseja. Durante uma conferência inspiradora chamada The Groove, que tive a oportunidade de participar na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, na Passion City Church, ouvi uma preletora compartilhar a seguinte frase impactante: a verdadeira bondade está em caminhar ao lado de quem realiza o milagre. Em outras palavras, a bondade de Deus não está condicionada ao milagre que Ele pode conceder a você. A verdadeira bondade consiste em estar próximo daquele que realiza os milagres. Se a mulher da nossa história tivesse se omitido, provavelmente se limitaria a receber apenas a cura física, a cura de sua doença. Porém, quando optou por assumir a responsabilidade de seus atos, permitiu-se estabelecer um relacionamento com Jesus, o que lhe deu a possibilidade de ser chamada de filha. E é sobre as implicações deste tratamento realizado por Cristo que falarei no próximo capítulo.